talvez quem busca muita religiosidade, que todos nós somos religiosos e o ser humano tem essa tendência, mas não trabalha a espiritualidade, ela acaba vivendo aquele conflito que os fariseus viviam, né? Que eles amavam tanta palavra, pelo menos é isso que eu entendo, né? Que eles amavam tanta palavra, parecia que eles tinham um zelo com aquilo, com aquele Deus que eles acreditam que quando Deus apareceu, eles não acreditou em nada, por zelo. A gente não corre esse risco também, que a gente percebe que foi por zelo, né? Não é, padre? Eu estou enganado. Gostei muito do jeito como você definiu os fariseus agora, porque é nessa direção mesmo. Uhum. Os fariseus, os doutores da lei ali, eles estavam preocupados em manter a fidelidade da fé e ver em Jesus. Não é que Jesus falava coisas diferentes, falava coisas diferentes do que eles diziam, mas falava coisas em total sintonia com a mesma palavra que eles tinham, né? Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E hoje é o nosso 20º episódio. E é também o episódio de fechamento da nossa primeira temporada. Mas o que isso significa? Significa que segunda-feira a gente vai começar a segunda temporada, porque o nosso programa não para. Mas eu resolvi escrever um livro com 20 capítulos, e cada capítulo vai ser considerado cada convidado que passou por aqui. E eu quero tirar de ensinamento cada coisa que eu aprendi com cada um deles. Então a gente vai ter alguma novidade aí mais pra frente. E hoje, para completar o nosso 20º episódio, nada mais, nada menos do que o Padre Luiz Gonzaga. Eu estou aqui falando com o Padre Luiz Gonzaga Bolinelli. Ele é da Congregação dos Padres da Doutrina Cristã, vigário paroquial da Paróquia de São Sebastião de Guaíra. Ô padre, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua presença. Ô Marcelo, eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui e vi que agora a coisa ficou bem forte, né? Vai ser o responsável de concluir uma... Sim, você viu, né? uma jornada aí. Vamos lá. Essa temporada. Essa temporada e ainda por cima... trazer alguma coisa de útil, de bom, né? Isso. Vamos esperar que a gente consiga estar à altura, né? Aliás, uma iniciativa muito inteligente da sua parte. Obrigado. Porque ajuda realmente, tem essa intenção, né? De ajudar as pessoas a partir de certos pontos da sua vida para poder crescer, né? Para poder se valorizar e poder chegar onde... é necessário chegar e tem condições pelos seus dons, pela sua característica de chegar, né? Esse é o intuito desse programa, né, padre? O senhor conhece bem, o senhor assiste o programa, né, padre? Vai, de vez em quando a gente vê. Deixa eu falar pro senhor, então esse momento é o momento da Vivimar Alimentos, nosso patrocinador, e a gente presenteia todos os nossos convidados aqui com os nossos produtos. O senhor cozinha, padre? Ah, difícil. Difícil, né? Difícil. O senhor não tem tempo também. Esse aqui é um produto que a gente faz aqui, é o frango desossado recheado. Opa! Chique. Essa é a linguiça gourmet toscana. A gente faz mais de 30 produtos aqui, padre. Olha. E essa é a coxa e sobrecoxa desossada recheada. Vai dar pro senhor comer, experimentar, Vivimar lá e abençoar esses produtos também, né, padre? Abençoar, com certeza. Ixi. Tá bom. Eu vou guardar pro senhor aqui, tá? Eu agradeço. A gente leva. O pessoal fala, Marcelo, você dá o presente pros outros e toma. Eu falei, não tomo não, eu devolvo. Fica bem guardadinho ali para depois a gente levar. Ô padre, eu quero dizer pro senhor que é uma satisfação estar aqui com o senhor, viu? Quando eu mandei a mensagem pro senhor e eu recebi a resposta do senhor, assim, eu vi lá assim, tinha 1 minuto de resposta. Falei, nossa, que culpado vai falar agora. E eu fiquei feliz com o que o senhor falou, né, e tudo. E me deu até uma motivação a mais. Foi bem no início do podcast, né, que eu comecei a fazer, eu mandei pro senhor, falei, eu vou conversar com o padre. E graças a Deus a gente conseguiu uma agenda do senhor e a gente tá aqui. Né? Na época realmente estava cheio de compromissos, viagens, essas coisas tudo, mas deu para a gente agendar agora e, sem saber, concluindo essa temporada. Que bom. Ô padre, quantos anos de padre? 30 e vou fazer esse ano 39. 39 anos de padre? Parece, né? Nossa, que legal. É já uma vida.
Esse ano a gente está comemorando aí os 50 anos de padre, do Padre Do Edson, Padre né? Edson, O ano verdade. passado a gente comemorou os 50 do Padre Gustavo. Nossa. Então eu estou indo para lá, vamos ver. Nós estamos abençoados lá na São Sebastião, viu? Pois é. Ô padre, como foi a infância do senhor? Oh, foi bem diferente. Bom, em primeiro lugar, eu sou o nono filho. Eu achei que o senhor era filho único. Tá brincando. O Nono. último de 9. O senhor é o mais novo, então. O mais novo dos 9. Até brinco, né, com o pessoal, né? A gente fala de paternidade responsável, Sim. fala, né, pro pessoal, gente, né, temos que ir, né, ter responsabilidade, cuidar. Depois que a gente fala bastante, motiva tudo, mas se meu pai e minha mãe tivessem tido 9, eu não estava aqui, não. Tem uma diferença aí de praticamente 18 anos, né, entre meu irmão mais velho, o primeiro, e eu, né, que sou o último. Que cidade que o senhor nasceu? Eu nasci em Catanduva. O senhor é de Catanduva Sou mesmo. de lá. Uhum. Minha família, uma grande parte ainda, uma boa parte ainda está lá, mas hoje praticamente está espalhado pelo mundo literalmente Mundo mesmo. mesmo. A gente na Europa, no norte da América do Norte, e tá aí. O primeiro que foi para o exterior fui eu, né? O senhor foi o primeiro. Você está fora, né? Estudei em Roma. Uhum. Acho que foi um dos primeiros a sair assim, né, do país. Depois, hoje já é mais normal. Na época era bem diferente. Mas em todo caso, a infância, né? O último ali, os últimos 4 são 4 homens, né? Mas logo pequeno, eu estava ali com meus 5 anos por aí. Tinha o meu irmão mais velho, ele tinha entrar na faculdade em Campinas. E na época, então, foi para facilitar ali a estadia dele lá, tinha uma tia minha que morava com a minha avó, ela é professora em São Paulo, até ela mudou para Campinas, ele tinha passado lá, para poder acolhê-lo, né? Eu estava ali. Então, tinha sempre essa visão dessa tia, que meu irmão morava Longe. lá, tá, né? A gente foi na formatura dele. Ele fez o quê? Tá? Qual que ele é para formar? Era história, era professor de história, né? Letras, eu acho que era, né? Não sei exatamente. Eu lembro que eu era pequenininho, a gente foi para formatura, tá? E nisso daí, então ele acabou de vir embora, a gente foi para formatura, e eu lembro que eu fui, né? Fomos lá, família, lá, e quando foi na hora de vir embora, eu falei, não, eu vou ficar no lugar dele. Deu muita confusão, muita choradeira, muito diz-que-diz. Acabei que eu fiquei mesmo. Ah, é? Eu fiquei. E na época, essa minha tia, com minha avó, moravam na Fazenda do Exército, lá de Campinas, na Fazenda Chapadão. Então, a minha infância ali dos 6 aos 11 anos, eu passei lá. Na Fazenda do Exército? Na Fazenda do Exército, em Campinas. Estou morando com a minha tia, minha avó. E convivendo ali, né? Tinha escola lá, era a professora, chegou a ser diretora daquela escola. O senhor estudou lá? Estudei todo o meu primário ali, então fiz Era escola militar, sim? Não a tinha escola nada a ver, municipal, né? Municipal de Campinas, mas que era ali. Tanto que servia para as fazendas ali da região, até para um bairro de Campinas, que era um loteamento novo na época, bem pobre, mas era muito próximo ali, então o pessoal vinha estudar ali. A gente teve assim uma infância muito interessante, ali na fazenda, no meio convivendo, né, com o povo do Exército, convivendo com todos os tipos de pessoas, com essas famílias, tudo. A gente era amigo de todo mundo, não importa classe social, nada, porque ali você tinha de tudo, você tinha até de pessoas, até filhos de militares que estudavam ali também, de pessoas assim, bem assim, de vida, até os mais pobres, o pessoal que vinha ali daquela vila lá era realmente bem pobre. A gente era amigo de todo mundo, convivia com isso, com a Não tinha muita distinção, né? Não, era normal, era normal isso daí. Depois, ali só ia até o 4º ano, né, que era do primário, né? Aí a primeira série do ginásio, né? Aí já era na cidade, eu viajava todo dia, ia e voltava. Mas foi assim, uma experiência muito interessante. Minha tia ela era muito
muito professora, né? Bem rígida, Mas, assim, ainda mais naquela época né? era mais, né? E a gente ia muito para a cidade por causa de compromissos ali, de reunião de professores que tinha, muita coisa, então levava a gente. E desde pequeno, então, ela me ensinou, imagina, estamos falando de Campinas, tudo bem, que estamos lá nos anos 60, mas já era uma cidade enorme, para quem sai de Sim. Catanduva, tá? Ela sempre me ensinou a me orientar para saber como viver na cidade. Então, tanto que, a uma certa altura, eu mesmo ia sozinho para a cidade, ia lá para o centro da cidade, comprava coisas, voltava, tá? E ela me dava dicas assim, de orientamento que eu agradeço muito, porque hoje eu Qual vou para idade qualquer era essa que o lugar. senhor andava assim? Que idade o senhor tá falando Aí aí? estou falando de 9, 10 Sério, o senhor já anos. andava na cidade inteira, normal? Sim, tinha os pontos de referência, tá? Aham. Ó, lembra, aqui é a estação, ali é o Que castelo, lá não sei o que legal. lá, tem esse daqui presente, tá, 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 tá. A gente ia, voltava, tinha os lugares parava o ônibus, de boa. Isso daí, eu sei que isso daí para mim valeu muito. Hoje vou para qualquer lugar, normalmente tem um senso de direção, isso daqui é para cá, isso daqui é para lá. Não existe nenhum desconforto de falar pro senhor tem que ir lá pra África, igual o senhor já foi. Tranquilo. Não, Tranquilo. O senhor muito pelo gosta. contrário, gosta, Que gosta. legal. E às vezes eu fico pensando, né, esse fato de estava com a família, mas ao mesmo tempo estava longe da família. Uhum. E essa foi um pouco a minha característica, né, na minha vida. Depois a gente aí mudamos para Catanduva, então estava ali de novo com a família, acaba o primeiro grau, vou morar com minha irmã em Mogi das Que a Cruzes, sua irmã né? já era mais velha, né? Pelo jeito é. Ela morava lá, tinha Mogi das recém-casada, Cruzes. Mogi das Cruzes. Comecei ali o Química Industrial, olha só. Fiz 2 anos lá, e aí eles foram. Faculdade, não? Não, 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 era não, é curso técnico. o curso técnico. Curso técnico, de química Técnico, industrial. que seria o Aham. segundo grau, né? Uhum. Correspondente ao segundo grau na época. E aí depois a gente mudou para Araraquara, já estava no último ano, e lá tinha, então dava para eu fazer o terceiro ano ali, e só que na metade do ano já mudou para São Carlos também. Nossa. Eu ficava viajando, eu e meu cunhado ficávamos viajando, porque ele estava na faculdade em Araraquara também, e a gente viajava todo dia até concluir. E foi nesse período aí, concluindo já Terceiro. o terceiro ano, que tomei a decisão de entrar para o seminário. Mas antes tinha uma pré-história lá O para senhor foi na motivar primeira isso. vez que o senhor entrou na missa, o senhor não lembra, não? Com certeza foi, Foi pequenininho. Quem que era de religiosa? nenê. Sua mãe do senhor era religiosa? Toda a família. Toda a família? Toda. Então, Ali, dia de domingo era dia de missa. missa. Carrenca, com a molecada, tudo. Ia todo mundo. Sim. É, então Ali a gente... Meu pai era... Minha mãe também, mas meu pai, assim, falando, né? Meu pai com os irmãos deles era muito envolvido com os padres. Ah, que legal. Tinha um relacionamento muito grande. Ali em Catanduva, um padre assim, que marcou a época é o Monsenhor Albino. Hoje ele está em processo de beatificação. Legal. Né? Então, minha família foi muito ligado, né, com a igreja ali. Depois chegaram os padres doutrinários lá, né, para ajudar, e se envolveram. Tanto que um desses padres aí, o padre César Calda, ele tem a ideia de fundar, tinha uma escola já das irmãs para as meninas, né, de fundar uma escola para os meninos. Isso eu não tinha nascido ainda, tá? Mas isso em Catanduva. Isso em Catanduva. E praticamente a nossa casa, eu falo assim que era em frente da escola. Não era bem em frente, que era no quarteirão do lado, mas era muito perto. Então, assim, meu irmão mais velho e o segundo, que depois ele faleceu, foram dos primeiros alunos, da primeira turma que forma, sabe? Então, o envolvimento com os padres é desde sempre. Então, a gente cresce nesse ambiente onde ser religioso, ir para a igreja, ter convivência com o padre, era uma coisa muito normal. Não era uma coisa estranha, uma coisa fadigosa. Fazia parte da vida, da estrutura da vida da gente. E o vocacionado? Quando que o senhor sentiu que o senhor tinha vocação? Porque você tem vocação, né, padre? Sim. É chamado. Como foi o chamado do senhor? Olha, a gente pode contar assim vários momentos. Quando eu era ainda pequeno, né? Ainda nessa primeira fase, quando eu estava lá em casa ainda, né? Eu lembro de um fato.
Foram uns missionários redentoristas lá para fazer umas missões em Catanduva, né? Faziam sempre missões aí nas cidades, né? E convidavam então a molecada para ir para o seminário. E eu lembro que me chamou a atenção que aí um dos meus irmãos, desses 4 últimos, né? O primeiro dos 4 lá, ele queria ir. E o que me chamou a atenção é que justamente meu pai não deixou. Era estranho, né? Eu fui entender isso depois, né? Mas por que que ele não deixou? Porque a campanha vocacional dos padres era: vamos lá, lá tem campo de futebol, lá tem piscina, entendi. lá não sei o que lá, então levava a molecada. Não era pela né? vocação, era pela... Aí esse meu pai conhecia muito bem as filhas que tinha, né? Falou: não, você não vai lá por causa disso, não, né? Mas isso ficou, falei, então, né, tem essa questão de ir para ser padre e tudo, então tinha isso daí. O Tadeu, ele queria ser padre, né? Mas o pai não deixou, né? Não, mas tudo bem, mas a gente foi entender o porquê. Aí depois tem essa fase que eu vou então para Campinas, fico lá com a minha tia, ali também, apesar de ser na fazenda, tinha os padres que iam lá, tinha uma capela lá, nessa capela eu fiz a primeira comunhão. Domingo, você fez primeira comunhão, fiz crisma, lá, tudo? né? Não, a crisma provavelmente foi quando eu era pequenininho ainda, porque era quando se aproveitava quando o bispo ia na cidade, que crismava quem não era crismado ainda, E no documento da crisma, na realidade, a gente não tem, porque foi perdido lá na diocese, que era a diocese de Rio Preto na época. Mas a primeira comunhão a gente fez lá na fazenda, né? Com o pessoal dali, tudo. Então tinha essa vida religiosa ali normal. Então, ou era no sábado, ou era no domingo, quando uma época que não teve, eu não lembro por qual motivo a gente ia para a cidade, para a missa. Daí era fazia parte, não se discutia isso, era normal e a gente vivia. Quando eu volto para Catanduva, que aí eu estou no segundo ano então do ginásio, né? Que aí começava já essa questão de quinta série, sexta série, estavam começando naquela época, falava segundo ano, falava sexta série. Eu volto para a sexta série e vou estudar nessa escola desses padres, que eu falo, né? Praticamente em frente de casa ali, né? E tinha seminaristas que estudavam ali, né? Eu tinha vários da minha classe. E você pensa, na classe, eu estava na sexta, por exemplo, na sétima série, que estavam o meu irmão, né, que logo acima de mim, tinha vários seminaristas, e entre esses seminaristas tinha um que se chamava Devair e outro que se chamava Wilson. E esse Wilson é de Guaíra. Será que é o Dom Wilson? Dom Wilson. É o Dom Wilson, ele é bispo lá em... E Limeira, né? Hoje é emérito de Limeira, né? Mas para dizer assim, olha lá, nesse período, olha quando eu conheço o Wilson, quando eu conheço o Devair. Devair, ele é aqui de São Joaquim, ele é padre doutrinário hoje também. Os outros que estavam na nossa classe, outras classes ali, abandonaram. Umas classes mais para frente também se tornaram padres depois, que estavam na classe dos meus outros irmãos. Aí chegaram, cada um estava num ano, né? De nós. Tem diferença mais ou menos de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos entre um e o outro, né? E então, esse negócio de ter seminarista, começa, desperta de novo também essa questão, né? Nossa, né? Essa questão de ser padre, então, de ser seminarista, fica sendo uma coisa normal, que você está convivendo com eles, né? Mas eu continuo ainda na minha. Aí acaba ali, depois eles fazem, a congregação fez uma escolha diferente, aí não estudavam mais lá, quando eu estava já na 8ª série, já eles não estavam mais na nossa classe, e já vieram um pouco aqui para Guaíra, foram um pouco lá para São Joaquim da Barra. Tudo no seminário, né? Quem guarda tinha seminário dessa época aí. Então, eles estudaram aqui, o Wilson de Guaíra estudou aqui, né? Depois foram para São Joaquim da Barra, e eu nada, e aí vou para Mogi das Cruzes fazer lá o 2º grau, que acabo fazendo Química Industrial. Quer dizer, pego todo um outro caminho. Quando eu venho para Araraquara, nessa escola que tinha lá, fazer esse último ano, ali era também de padres, eram os padres do Verbo Divino, também tinha seminarista ali. Que legal. Mas aí me desperta um pouco, aí que me desperta mais. Nesse meio de tempo, que eu estava morando em Mogi, tinha um movimento de jovens lá em Catanduva que chamava Alicerce, e que para fazer esse encontro era
era difícil, né? Tinha que se inscrever, esperar chamar, tá. Quando me chamaram, eu morava em Mogi, né? E coincidiu no final de semana que fui para Catanduva, era aquela lá, fiz. E aí, então, voltando para Mogi das Cruzes, eu entrei nos grupos de jovens de lá, era até um grupo de Legião de Maria de jovens, né? E então, quer dizer, aquela, Sempre no mesmo meio. estando, até morando, imagina, morando com minha irmã, meus pais sempre falavam, vai na missa, vai na missa, eu ia sempre. Mas depois aí acabei quase que morando dentro da igreja lá também, porque aí a gente inventava muita coisa, era muita. A gente passava na igreja todo dia, por um motivo ou de outro, sempre se encontrava, foi muito legal. E aí mudo para Araraquara e primeira coisa que eu já vou ver lá também é se tinha a Legião de Maria de Jovens, sei que lá, o padre lá que era chamada Matriz lá de Araraquara, a igreja de São Bento. Hoje até é dia de São Bento. Hoje é dia de São Bento, né? E era na igreja de São Bento lá, um padre muito legal, jovem, dinâmico, tinha lá os grupos de jovens. Não, vem cá, a gente forma, papapá. Então acolheu muito bem. E foi nesse ano aí que a coisa me pegou mais. E aí conversei com ele, aí tinha uns encontros vocacionais em São Carlos, porque ali a diocese é a diocese de São Carlos, eu fui fazer no primeiro semestre. Voltando para Catanduva, encontrei um outro amigo meu lá, ia ter no segundo semestre. E ele falou, não, eu quero ir junto, eu quero ir junto. Ele foi comigo também, né, lá de Catanduva, e a gente fez esse encontro. E ali, lógico, sempre com esse contato ali com esse padre da diocese de São Carlos, né, diocesano, até ele achava, ele estava me levando para o seminário de São Carlos, né, 2 encontros vocacionais lá. E é justamente nesse segundo, onde se fala um pouco mais da questão da vida religiosa, de que é pertencer a uma congregação religiosa, a questão dos votos que se faz de pobreza, castidade e obediência. E aí que eu falei, mas espera aí, eu conheço. E aí falaram de várias congregações e não falaram dessa que eu conhecia lá de Catanduva, dos padres doutrinários. Eu falei, uai, mas eu conheço, tem eles lá, a gente com uma vida, né, sempre em contato, eu quero ir lá conversar com eles. Eu volto para Catanduva, porque era um período de férias, e vou atrás desse padre. E aí nós estamos em 1977. Nossa. Né? E ele a gente conversa, com o padre José Seminati até, e ele me dá um livro de um evento. Em 1975, o fundador da congregação dos doutrinários, César de Bustos, tinha sido beatificado em 75. Então, tinha todo um material da beatificação dele, lógico, de promoção vocacional, tudo. Aí eu li aqueles negócios, fiquei apaixonado. Não, é isso que eu quero, né? Mas como que eu falo agora para o padre lá de Araraquara que eu quero entrar aqui nos doutrinários? Eu ia perguntar para o senhor por que doutrinário, o senhor já está respondendo, eu estou entendendo tudo. Né? Estou falando, é coisa assim. Foi levando, né, Foi padre? levando. Puxa vida, praticamente eu quase que nasci lá dentro do colégio, já tão junto, né? Então era natural que eu fizesse essa opção, né? E aí entender também a questão do carisma, que é a catequese. Doutrinários, por quê? Padres da doutrina cristã. O fundador César de Bustos, que é lá de 1500 e tanto, no sul da França. Quando se falava de ensinar a catequese, o jeito de falar era ensinar a doutrina cristã. Então, por isso, padres da doutrina cristã, padres doutrinários, mas é fazer catequese, trabalhar com catequese, ajudar as pessoas a conhecer Jesus, a amar Jesus, a entrar na igreja, a conhecer as coisas da igreja, os sacramentos, a vivenciar, de fato, a sua fé. Não ter uma fé só de aparência, né? Mas realmente aprofundar para poder vivê-la mais coerentemente. É lógico, isso daí depois você vai aprofundar na época do seminário. Pode mostrar aqui, pessoal? Opa! César de Bustos é o patrão, é o fundador. Fundador, né? Fundador da Ele é o fundador. Eu ganhei. Tem uns livrinhos ali que o padre deixou aqui, uns tercinhos. É tercinho, né, padre? Pessoal que quiser vai ter que escrever aí, eu quero, e eu vou fazer um sorteio. Viu? Tem 5 livros. Um livro eu vou pegar pra mim. É lógico. Tem 4 livros e 4 tercinhos. E esse kitzinho aqui, pra dizer a verdade, foi o kitzinho que a gente foi confeccionado e foi distribuído
na canonização dele, que foi agora em 2022. O senhor foi lá na Itália nesse período? Sim, O senhor estava lá, né? Sim. Eu participei. Participei até de uma forma diferenciada, porque, bom, em primeiro lugar, a canonização já estava pronta para acontecer ali em 2021. Nós estávamos no auge da pandemia. Uhum. Então, já estava aprovado e não tinha quando ia ser. Uhum. E nisso daí tinha outros processos também em andamentos. Acabou que nesse dia, 15 de maio de 2022, foram 10 bem-aventurados que foram canonizados. Que foram reconhecidos como santos. Santo. Canonizado é santo já, né? Santo, aqui santo. nós estamos falando de São César de Búzios, São então. César de Búzios agora aqui. Então, São... 75 foi a beatificação, agora em 22 canonização. a canonização. Uhum. E ali, no ritual, né, tem o postulador, é aquele que trabalhou dentro da congregação para a causa da canonização. Né? Leva os processos todos para frente. E na hora de apresentar lá, ele tem o direito de levar 2 pessoas junto com ele para ir cumprimentar o Papa. Então, o nosso superior geral, que está sempre lá, está sempre junto com o Papa, fala, não, vai você, que era o senhor? eu, e a moça que tinha recebido o milagre, que foi reconhecido para poder canonizar, oficializar aí o processo para sair a canonização. Então, antes de começar a celebração, o Papa cumprimentava cada um desses postuladores e as 2 pessoas que o acompanhavam. Então, antes, né, a gente foi lá e cumprimentou o Papa Francisco. Foi a primeira vez que eu tive um contato assim direto com o Papa Francisco. Já tinha tido com o João Paulo II, já tinha visto de perto o Bento XVI, mas o Francisco ainda não tinha. Apesar de ter ido já a Roma algumas vezes, mas não tinha tido. Essa foi a ocasião. Essas ocasiões antigas que o senhor foi para estudar? Na época de João Paulo II, o que o senhor estava... Na época de João Paulo II, eu tinha ido estudar. Tem um período que tem que ir todo padre? Não é isso não, né, Paulo? Não tem que ir todos, tem a possibilidade. E eu, sabendo dessa possibilidade, né, quando já estava ali, já dentro da congregação, no seminário, eu fiz o pedido, foi aprovado, teve algumas condições lá, mas depois acabou que deu certo. Para você ter uma ideia, o Padre Edson, ele tinha também estudado lá, ele tinha voltado há alguns anos já, tinha ido o Padre Ivan, que fez especialização em Bíblica, e ele estava voltando quando os padres lá falaram, não, nós queremos um outro brasileiro. Eu tinha feito o pedido lá e eu fui. Né? Era para irmos em 2, e o outro, na última hora, desistiu. Então, eu acabei indo sozinho. No ano seguinte, ele foi. Então, o primeiro ano, eu passei lá sozinho. Nossa, No segundo ano, ele chegou lá, o outro. Que a gente sozinho, o senhor tirou de letra ou não? Porque o senhor já estava acostumado com essa vida, né? E você ajudou, né? Na infância, a tia do senhor falar assim, vai lá que eu vou te ensinar com 9, 10 anos. Pensa bem. A Itália não é nada, né? Exato. Muitas vezes eu paro para analisar isso. Essas minhas indas e vindas, andanças para lá e para cá, certos desapegos, facilitou muito. Né? O ir, estar, o saber me virar numa situação totalmente diferente. Eu lembro que nessa ida aí, porque você está aí, você preparando, faz passaporte, vai aqui, vai lá, faz documentação, compra passagem, vê passagem. Primeira vez que andar de avião, imagina, 21 anos. Tinha 20 na realidade, né? Precisou ainda de uma autorização lá, porque ia fazer 21 dali uns dias, né? Para ir para lá, toda aquela emoção. Quando não tinha nem o aeroporto internacional de Guarulhos, era de Campinas que saía, do Viracopos, né? Que saiu o avião. Que era bem simplesinho, não é o Viracopos de hoje, não. Os aviões não deve ter nenhum daquela época que voa hoje, né? Não, tipo não. Mas eram aviões bons. Mas o aeroporto mesmo era muito simplesinho, né? Nós estamos falando aí de 1981. Bicho, achei que era uns 30 anos, é mais. 81. Né? Aí, eu lembro que aí você faz o check-in, não sei o que lá, e vai para a sala lá, da onde dali você vai entrar. Foi a primeira vez que eu lembro que eu senti assim um negócio. Mas, gente, agora eu não conheço mais ninguém. Foi a primeira vez? Deu um mal-estar? Foi a primeira sensação. Não conheço mais ninguém daqui para frente. Só com gente que eu não sei quem são.
né? Você ouvia falar, já te conhecia assim, mas e ainda por cima falando outra língua. Né? Ainda você está ali, na hora que entra, e era o avião Alitalia, né, da companhia italiana, depois que entrou lá, meu filho, português acabou. Falando em italiano, eu não entendia, eu tinha estudado alguma coisa, mas uma coisa você estudava mais ou menos assim, outra coisa você ouvindo falando, o que esse povo está falando? Perguntava para a mulher que estava do meu lado lá, e alguma coisa ela me dizia, outra coisa você vê que ela ficava, está aqui fazendo o quê, né? E eu ficava lá meio que adivinhando as coisas. Foi no aeroporto que o senhor teve essa preocupação? Antes nem pensava. Não. Você vai tirar de letra. Você sabe aquelas frasinhas lá, você brinca com essas frasinhas, você acha que você está falando tudo, né? Aí tá. E quando chegar lá, e agora? Tudo escrito em outra língua. Não que cidade que é que o senhor foi? Roma. Ah, foi em Roma mesmo. Foi, saiu de Viracopos, parou no Rio, só fez e ali foi direto para Roma, desci lá. Eu lembro que eu falei, gente, mas esse povo tá aqui, ele fala português. Eu vi uma freira lá, eu encostei na freira, aí fui conversando com ela, e aí saímos juntos, porque eu não tinha ideia para o que tinha que fazer. Eu de imigração, controle de mala, nada disso, não tinha a menor ideia do que era isso. Aí vai lá, juntei, eu colei nessa freirinha, ela falou, onde ela ia, eu ia, tá. E na hora que sai, assim, né? Que você sai lá, onde está o povo lá esperando, logo ela já viu o povo dela e eu olhando assim. Aí já tinha o povo meu também, né? Tinha uns padres que trabalhavam aqui. Tinha gente, uns padres italianos, mas que trabalhavam aqui no Brasil e que foram lá me buscar, né? Aí tá, aí já estava em casa, aí é só, daí para frente, só alegria. O senhor estudou o que lá em Roma? Eu fui para fazer a teologia. Teologia, mas o senhor já tinha feito filosofia? Já tinha feito a filosofia aqui pra no Brasil. Para quem não sabe, um padre estuda 4 anos de filosofia? É 3? Não, aqui no Brasil são 3 de filosofia e 4 de teologia. 4 de teologia. O senhor tinha feito... Lá eu tinha... Só que na faculdade que a gente fez, que foi em Ponta Grossa, foi Paraná, 2 anos no o Paraná. já foi até Paraná também. Sim. Quando eu entrei para o seminário, já foi para Paraná. E depois teve o ano do noviciado, que foi aqui em São Joaquim da Barra, um ano. E aí eu comecei a teologia em São Paulo. Só que o ano escolar na Europa é diferente daqui. Lá o ano escolar começa em setembro, outubro, depende se depende do grau de ensino que você está lá, né? De setembro e outubro que começa o ano. E aqui, então, eu tinha feito o primeiro semestre de teologia aqui, no ITESP, em São Paulo. Aí foi em agosto que eu fui, e justamente para poder ter tempo de aprender a língua, porque em outubro começavam as aulas, para poder, na época das aulas, já estar entendendo, falando, né, italiano, e foi mais ou menos assim. Os padres lá me deram muito apoio, me ajudaram muito, alguns de uma forma especial, mais próxima ali, estudando mesmo, sabe? Quer dizer que o senhor ficou o quê? 3 anos? Fez a teologia inteira lá? Então, aqui tem a diferença aqui. E lá, então, aliás, é isso. Lá, a filosofia, então, são em 2 anos, você já tem o bacharelado, e a teologia, 3 anos. 3 anos de teologia. Para fazer o bacharelado. Aí você pode fazer especialização para ter o mestrado, né? E nisso, então, já estava com essa ideia, e aí lá amadureceu mais ainda, e aconteceu. Então, eu fui fazer a especialização em catequese. Então, eu fiz os 3 anos de teologia e ela mais 3 de especialização em catequese. Mais 3. Mais 3. Na época, era uma das maiores que tinha, essa e o bíblico. Todas as outras especialização eram 2 anos, essa era 3. Então, a gente faz uma faculdade muito boa dos salesianos em Roma, dedicada a isso, especializada, né, nesse setor, pastoral da juventude e catequese, era assim o nome dessa especialização. E quando eu estava ali, então, fazendo já o primeiro ano da especialização, é que eu ordenei diácono. E foi, então, isso já estava 4 anos lá, foi quando eu vim para o Brasil para fazer minha ordenação de padre aqui. E mesmo assim ainda não dava idade. Não dava idade? Porque a idade mínima para ser padre é 25 anos. O senhor fez com 24? Eu faltava uns dias para fazer os 25. Então eu fiz a minha ordenação em 14 de setembro, né?
E eu completava 25 dia 7 de outubro. Nossa, pertinho. Por esses dias eu tive que pedir dispensa, o bispo teve que autorizar, tudo mais, tá. E tinha questão de diácono também, que eu tinha feito a ordenação diaconal em abril, lá na nossa paróquia de Roma, e precisaria ser 6 meses, não dava os 6 meses também. Mas tudo bem. Tinha toda a questão de datas ali, porque quando a gente faz o noviciado, a gente termina o noviciado, a gente faz os votos. Uhum. Naquela época, a gente já fazia por 3 anos, né? E depois ou renovava ainda por alguns anos, ou já podia fazer o perpétuo. Então, foi tudo no limite, assim. Porque a diferença dos outros, eu entrei no seminário mais velho que os outros. Você lembra que eu falei? Quando eu estava lá na 5ª série, na 6ª série, já tinha os meninos, Vils, Devair, tá. Já era um moleque. Eu entrei já para fazer faculdade. Verdade. Então, quer dizer, eu já entrei. Então, eu estava assim com a minha idade, e como eu tinha entrado cedo na escola, então estava assim com a minha idade bem antecipada, né? Mesmo que parou 1 ano para fazer o noviciado, quando eu cheguei lá, eu acabei ganhando 1 ano, porque era, de vez de 4 anos de teologia, era só 3. Aí comecei, então, a especialização para dar tempo, para dar a idade. Ô, padre, quando fala em filosofia, o padre estuda filosofia, quais os pensadores? Estuda Nietzsche, Platão, é isso? É filosofia, no modo geral. É história da filosofia, tudo que tem, abrange São aí. Tomás de Aquino também. Tudo. Santo né? Agostinho, isso aí tudo tem esses pensamentos. Está dentro da filosofia. Está dentro da filosofia. Agora, vamos ver assim, uma filosofia que talvez o pessoal, quando fazia em São Paulo, 3 anos, pega um rumo bem certo, né? De estudo realmente firme, né, dentro dessa área. Essa que eu fiz em Ponta Grossa era uma filosofia mais preocupada em ser introdução à teologia. Então a gente fez filosofia, mas tinha muita matéria de introdução à teologia, porque eles estavam preocupados que a pessoa fosse para frente. Então a gente teve a base de filosofia. A minha não foi uma aprofundada, filosofia, assim, né? não foi aprofundada. A gente teve uma base mais e bem mais assim. Coisas já no campo da teologia. E quando a gente fala de teologia, eu vejo muita gente assim que não é católico, por exemplo, fala, não, mas é porque eu sou teólogo. Existe a teologia católica e existe outra teologia que é protestante. Qual que é a diferença? Porque o que é a teologia católica? Isso, olha, eu não vou saber o que se trata outra, né? na teologia de lá, né? Porque eu não sei, eu acredito que depende muito da faculdade, ele vai focar mais isso ou naquilo. Em todo caso, um grande foco assim, do estudo da teologia é a Bíblia. A Bíblia. Né? Então, na parte bíblica, principalmente nas faculdades sérias e as igrejas evangélicas ou protestantes que têm faculdades, normalmente são muito sérias, a parte bíblica ela é muito boa. Muito boa, muito aprofundada. Então, nós vamos diversificar quando entra na parte mais doutrinal. Né? Então, aqui, parte sacramentária. Então, nós temos 2000 anos de história de reflexões sobre a partir da palavra de Deus, dogmas, muitos concílios, muitas decisões, muitas observações, toda a parte da sacramentária que vai ser desenvolvida, nós temos toda a característica da parte ali, seja do jeito como a gente acolhe e entende Maria, mãe de Jesus, né, como Nossa Senhora, então toda essa parte de Mariologia, como também a questão dos santos, então toda a questão da liturgia, então tem um campo enorme para estudar. De repente você vê esses 4 anos. É pouco, né? Perto, pouco, mas você entra dentro desse mundo. E é lógico, como qualquer outra coisa, ou você depois vai continuar estudando, vai aprofundar, ou vai ficar para trás, porque só aquilo que você tem ali, ele te mostra o caminho. Você vai ter que aprofundar. Mas você tem toda a base. Né? Eu lembro que quando eu fiz a especialização ali em catequética, foi praticamente um refazer toda a teologia, mas agora com um olhar catequético, que era não mais como aprender isso, mas como isso passar para frente de uma forma simples, didática, que a pessoa possa entender. Porque, infelizmente, a linguagem teológica,
se a gente não toma cuidado, a gente padre, a gente que está mais, mais estudioso, né? A gente corre o risco de falar uma língua que o povo não entende. É verdade. Porque você vai aprendendo certos conceitos e tudo Acha mais. que o povo tem o mesmo conhecimento também, né? Cultural, né? Às vezes fala, até nesse sentido, eu já vi. E é interessante aí, uma característica do nosso fundador, do São César de Bus, é essa daí. A preocupação O povo entender. em fazer com que o povo entenda. Isso é importantíssimo. Então, ele é um cuidado que ele teve lá quando funda a congregação e que a gente tem na nossa tradição. Então, uma característica do padre doutrinário é ser profundo, porque a gente tem que ser profundo, porque é difícil falar fácil. É verdade. É difícil falar fácil, porque você tem que dominar a questão e saber usar as palavras de uma forma que a pessoa vai também acolher aquela mensagem, na profundidade que ela tem, mas de uma forma que ela consiga entender. Porque usar palavras, termos teológicos altos, que já resumem uma frase, fácil, conceito, é mais fácil do que você mastigar isso daí e deixar a pessoa entender do mesmo jeito. É verdade. Né? Então, essa é um pouco uma característica nossa, muito própria, muito marcante em São César de Bus, que ele passa para nós e é isso que ele exige de nós, enquanto padres doutrinários. O que a gente não é idólatras. Então, né? Idolatria. Idolatria é você colocar alguma coisa ou alguém no lugar de Deus. Né? Deus é tudo. Deus está acima de tudo. Ele que é e esse Deus como nós somos cristãos. Então, esse Deus como Jesus nos revela. Ele também, Deus, revelando o Deus que é Pai, ele, Jesus Cristo e o Espírito Santo, essa trindade. Se Jesus não conta para nós não vamos saber nunca. Né? Então, o Deus revelado por Jesus é quem nós acolhemos como Deus, é quem nós adoramos e prestamos todo o nosso culto e que entendemos que é Ele que nos chama para uma missão nesse mundo e a nossa vida vai ter sentido na medida que a gente segue essa missão aí que Ele nos convida. Se é Ele que está nos convidando, Ele sabe por que Ele está chamando, né? Ué, Ele nos fez, não vai chamar, não faz a gente para dar conta de A e depois chama a gente para fazer B, né? Ué, é verdade. Eu, às vezes, que acho que eu sou B e Ele está me chamando para ser A. Então, e a gente entende que Ele nos chama para a vida com Ele para sempre. Então, quer dizer, a nossa passagem por aqui, com a morte e a ressurreição de Jesus, nós sabemos, não é uma passagem que vem, acaba e acabou. Não, nossa vida é uma vida para sempre, uma vida com Deus. E a ressurreição de Jesus nos mostra que com Ele também somos chamados a ressuscitar. E Ele nos quer lá com Ele. Ele vai falar que ele vai preparar um lugar, tem um lugarzinho preparado para todos nós lá, para você, para mim, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque é para todos. A morte de Jesus na cruz é para todos, sem exceção. Se eu vou ou não, aí é como eu vou acolher essa proposta dele ou como eu vou ver a minha vida, né? Então a gente acredita que não é um lugar que está lá esperando, quem sabe quando, não sei o quê. Que depois da nossa morte aqui, tem de alguma forma já esse encontro, esse juízo, nem sei como falar assim, de uma forma mais fácil da gente entender, mas esse encontro com Jesus que nos leva lá para essa comunhão com Deus. Então, nós vemos assim, se uma pessoa viveu aqui, em sintonia com esse projeto de Deus, doa a sua vida em sintonia para viver os ensinamentos de Jesus, para se esforçar a colocar em prática tudo aquilo, faz da sua vida essa doação, Quando chega o momento da morte dela, vamos fazer o quê? Esquecer essa pessoa? Não, vamos no mínimo pedir para Deus, acolhe na sua casa, Então a gente reza pelos falecidos. Já está lá, não está? Nós não sabemos. Né? Nós não sabemos se está ou não está, mas a gente pede que Deus, na misericórdia infinita, perdoe o que precisa ser perdoado e acolha né, na sua casa esse nosso irmão, essa nossa irmã que faleceu. Só que passa um tempo, a gente percebe que esse alguém que foi para lá, né, a gente continua rezando, é como se começasse a interceder a Deus por nós. Então, o santo para nós é aquele que temos a certeza que está junto com Deus e de lá rezam por nós.
Então, ao rezar para um santo, eu não estou desprezando Deus. Eu estou vendo, em primeiro lugar, esse santo como um modelo. Certo. Alguém que... Um amigo de Deus. Como modelo, quer dizer, opa, por que ele é santo? Uhum. Porque ele acolheu a palavra de Deus. Ele se esforçou para ser um seguidor de Jesus Uma Cristo. referência, É acaba uma sendo. referência. Uhum. Né? E por estar lá, não está lá, fala assim, agora eu estou aqui, azar de seis. Não, estou aqui e quero que vocês estejam também. Reza por nós lá. Essa é a gente... chamada igreja triunfante, não? Triunfante. É o que a gente chama de comunhão dos comunhão santos. dos santos. Isso está no Apocalipse, padre, ou engano meu? Eu acho que tem um pedaço lá que fala sobre a comunhão dos santos. Ali o termo talvez seja usado de uma forma diferente. Talvez na interpretação teológica a gente vai chegar nisso, mas ali, na realidade, o contexto provavelmente vai ser outro. Porque os santos eram considerados os primeiros seguidores de Jesus Cristo, eles se chamavam santos entre eles. Tá? Mas vamos lá. Aqui, então, para nós, hoje, a comunhão dos santos é essa certeza. Nós, aqui, a igreja que está a caminho, reza pela igreja que está padecente, que a gente não sabe onde está, por aqueles que já morreram, mas a gente não sabe para onde que foi, né? Não é o purgatório, não. Purgatório, também. Que a gente chama de purgatório. E que reza... e que acredita que aqueles que já chegaram na casa do Pai rezam por nós também. Então, é um rezando pelo outro. Então, a comunhão dos santos é isso daí. Que certezas a gente tem? Então, os milagres acabam sendo um pouco essa certeza de que... Algum sinal, né? Um sinal. São sinais de que essa pessoa está junto de Deus e intercede a Deus por nós. Né? Foi aí, no caso, né? São César. Então, teve esse milagre, teve vários. Certo. Mas que foi reconhecido lá? Mas que foi reconhecido, porque a igreja não fala, aconteceu um milagre aqui, tá. A gente tem até um milagre, por exemplo, de São César e em Guaíra. Eu lembro disso né? Foi também para ser analisado. Mas depende muito de todo o... A igreja assim, é muito séria com isso, né, muito padre? Sério, não é bom o pessoal saber, não é qualquer coisa que ela vai reconhecendo como milagre, não. Até os médicos tinham que fazer todo um levantamento de antes, durante, depois, tá? Os parecer deles, o porquê sim, o porquê não, por que o próprio médico vê que não tem explicação aquela cura ser desse jeito, tá. E estava meio difícil aqui, como foi com médicos ali de Barretos, estava meio difícil de conseguir entender. Eles talvez não entendiam direito, não mandavam documentos escrito assim à mão, não dava para entender, fazer a tradução estava meio complicado. Nesse meio de tempo sai esse milagre lá em Salerno, de uma moça de lá que... na Itália? Na Itália, na Itália. Numa paróquia nossa, inclusive. Um problema sério ela teve meningite, depois teve uma espécie de AVC nisso daí, aí vai... Quer dizer, uma situação assim que só tinha tendência a piorar, e de repente ela, do nada, entre aspas, tem uma melhora, mas o pessoal rezando, o pessoal pedindo a intercessão do bem-aventurado César na época, tá? Então se consegue mostrar que, por causa da oração desse pessoal, acontece a melhora dela, uma melhora que não tem explicação, aí tem todos os relatos dos médicos. Baseado na ciência também, né? Tudo. Aí tem todo um processo que é feito na diocese para comprovar que realmente aquilo aconteceu daquele jeito. Aí que vai lá para a congregação dos santos, lá no Vaticano, para ser analisado, e vai para os cardeais até que aprovam, até que chega. Então, quer dizer, foram um processo de vários anos. Então, é isso daí que você falou antes. Então, não é qualquer coisa que a igreja aprova. A gente tinha uma lista grande de milagres, mas o único que foi para frente foi esse daí, porque era o que se conseguia realmente juntar todas as documentações para mostrar que ali tinha algo que não tem explicação humana. É uma intervenção direta de Deus, por intercessão desse que era o bem-aventurado César, né? Então, esse milagre é reconhecido. Então, aí, como toda a história dele tinha tudo a ver com esse segmento de Jesus Cristo, é uma história modelo, tá? É algo que a gente pode propor como uma figura atual
que pode despertar nas pessoas de hoje esse interesse, né, de fazer um trabalho sério aí dentro da igreja, na catequese de doação, tá. E então uma figura importante para ser colocada nos altares, né? Nos altares, não no lugar de Deus, mas para levar as pessoas para uma fé mais fiel a Deus. A igreja nunca ensinou mesmo que, por exemplo, que Maria era uma deusa. Maria é uma criatura, né? Deus criou Maria de acordo com o que precisava ser criado, né? Os santos é criatura de Deus, né? Todos. É muito distante mesmo a gente imaginar o santo ou Maria comparada a Deus. Nunca, eu pelo menos nunca aprendi isso, né? Eu sempre vi essa distância. Agora, sabe, a gente falando seriamente, né? Infelizmente, há atitudes de alguns católicos que podem trazer essa confusão. Eu concordo com o senhor nisso. Então, quer dizer, o que é a teologia, o que é ensinado pela igreja é muito claro, é muito assim, o que é promovido, né, pela igreja nas devoções, no modo geral, é muito claro. Cada um está no seu lugar. Deus em primeiro lugar, Maria vem depois, os santos todos depois, tá? Tudo assim. E qualquer um deles para nos levar a Deus e a comunhão com Deus, que é o que interessa. Agora, quando às vezes a pessoa não teve uma boa formação, quando por algum motivo lá, sei lá eu que, não tem muito clara a sua fé, acaba se apegando mais ou a Nossa Senhora ou a um ou outro santo, aí acabam transformando-os em ídolos. Né? Então, o fato de uma ou outra pessoa viver isso de uma forma errada não quer dizer que é assim que a igreja pensa. A igreja não tem, é verdade. Né? Isso. Aliás, cabe a nós agora, como catequistas, ensinar, como seguidores de São César, por exemplo, ajudar essas pessoas a fazer o seu caminho de conversão de fato, para sair dessa fé supersticiosa para uma fé autêntica em Jesus Cristo. Perfeito. Então, nós não temos que destruir a história da igreja. Nós temos que ajudar esses nossos irmãos e irmãs que estão dentro da nossa igreja a crescerem para a fé verdadeira, a saírem de uma fé supersticiosa, uma fé só devocional, para uma fé de fato de acolhimento de Jesus na sua vida e de seguimento total a Ele. Né? Então, onde a fé vai ser medida não por quantos terços eu rezo, quantas novenas eu faço no dia, se eu acordo de madrugada ou não, mas a fé vai ser medida por uma leitura mais acolhedora da palavra de Deus, que me questiona, que faz eu ver, puxa vida, aqui eu acho que essas minhas atitudes eu tenho que melhorar aqui ou ali. Quer dizer, que me faz ser uma pessoa nova de fato, não porque fico mais dentro da igreja, mas porque assumo o jeito novo de me relacionar com as pessoas, para melhor, em sintonia com o que Jesus espera. Perfeito. Ô padre, o senhor tocou num assunto aí que me fez eu lembrar uma coisa. Talvez quem busca muita religiosidade, que todos nós somos religiosos e o ser humano tem essa tendência, mas não trabalha a espiritualidade, ela acaba vivendo aquele conflito que os fariseus viviam, né? Que eles amavam tanta palavra, pelo menos é isso que eu entendo, né? Que eles amavam tanta palavra, parecia que eles tinham um zelo com aquilo, com aquele Deus que eles acreditam que quando Deus apareceu, eles não acreditou em nada, por zelo. A gente não corre esse risco também, que a gente percebe que foi por zelo. Né? Não é, padre? Eu estou enganado. Gostei muito do jeito como você definiu os fariseus agora, porque é nessa direção mesmo. Os fariseus, os doutores da lei ali, eles estavam preocupados em manter a fidelidade da fé, e vem Jesus. Não é que Jesus falava coisas diferentes, falava coisas diferentes do que eles diziam, mas falavam coisas em total sintonia com a mesma palavra que eles tinham, né? Então, o jeito novo de Jesus abrir os horizontes, abrir a cabeça, porque quanto mais a gente vai fechando, a gente vai ficando uma igreja, uma religião exclusivista, né? Vai excluindo os outros, onde só um grupinho que é o privilegiado, é como se quem fizer parte do meu grupinho é que vai ser salvo. Jesus vem e fala, não, a salvação é para todo mundo. Ele começa a colher um de cá, de lá, e o pessoal fica doido, né? Então a gente corre esse risco realmente. Isso em qualquer igreja. Não, sim, quem é religioso. Aliás, em qualquer religião, independente de ser cristão ou não. Por zelo, às vezes, né? Por zelo, por vontade de ser fiel ali, acaba fechando demais. Então, hoje a gente está tendo, por exemplo, dentro da nossa igreja, um conflito muito grande com o pessoal da área tradicionalista. A gente não pode confundir tradicionalista com a tradição. A tradição na igreja, quer dizer, milenar, acolher esses 2000 anos de história, com tudo aquilo que ela nos propõe, né, de
de evangelização e tudo mais. Uhum. O tradicionalista é aquele que quer voltar a um determinado período da história e achar que só aquilo que estava certo. Deu certo naquela época, então tem que ser assim para sempre. Só que o mundo vai para frente. Uhum. E o jeito da gente ler aquele mesmo trecho da Bíblia acompanha o andar do mundo. Então, não é que a fé fica diferente, a fé é sempre a mesma, mas enraizada nos dias de hoje. A fé é para nós vivermos hoje, não é para nós transformarmos o hoje num mundo de 100, 200, 300 anos atrás, 500 anos atrás. Esse mundo já foi. Uhum. Aquele pessoal que viveu naquela época fez as suas opções. O nosso aqui, né, São César, ele viveu naquele período, 500 anos atrás, 400, né, anos atrás. Uai, e ali a gente percebe toda a ânsia que ele tinha de ajudar as pessoas daquela época a serem seguidores de Jesus Cristo, a conhecer essa mensagem e a transformar. Então, quando a gente lê todo os ensinamentos dele nessa ótica, a gente vê um cara super atual. A gente não vê um cara que quer que a gente volte a 500 anos atrás para conseguir viver a fé. Muito pelo contrário. A gente vê que os ensinamentos dele nos fazem viver o hoje. Né? Ser seguidor de Jesus Cristo hoje. Então, quando se quer muito voltar pelo jeito de vestir, certas tradições que se tinha, quando se fica insistindo muito nisso daí, provavelmente está faltando esclarecer um pouquinho mais a ideia do que é que Jesus espera de nós hoje. Né? Essa ala que o senhor está falando é porque eu já ouvi falar, parece que tem gente que negócio de querer voltar àquela missa tridentina. Hoje, como é que é o Vaticano II lá, o concílio, não permite mais, não tem isso também? Como que funciona? Olha, a missa tridentina é a que valia, né, até antes do Concílio Vaticano II. Né? O Concílio Vaticano II, ele dá uma renovada, uma arejada, vamos dizer assim, liturgia, na igreja como um todo. Uma coisa talvez mais visível, em primeiro lugar, foi a liturgia. Né? Imagina, nós estamos em 1960 e a missa, o padre falando em latim. De costa. De costa, né? Diferente para o altar, na verdade. Isso, né? De costa. Tem todo um jeito diferente de celebrar. E, de repente, a liturgia... Então, você renovando o jeito de entender a liturgia, o jeito de celebrá-lo, vai também atualizar o jeito de celebrá-lo. Então, o trazer para a língua atual não é uma novidade. Por que era latim? Porque na época lá que quando transformou em latim, que no começo eram outras línguas, porque era a língua do povo. O povo foi parando de falar latim, foram falando outras línguas, a igreja continuou. Então não é porque a igreja continuou que tem que continuar daquele jeito. Ela, a uma certa altura, fala, opa, pera um pouquinho, perdemos o rumo da história aqui, vamos voltar para aquilo que interessa. Interessa é as pessoas acolhendo Jesus, celebrando na sua fé, Isso nós podemos fazer na nossa língua? Sim, não tem nada que impeça. Né? E esse pessoal fala, sim, mas era bom, era legal, tá? Então, assim, com o concílio, renovada a celebração da Eucaristia, da missa, né? E esse pessoal, então, quer que seja celebrado daquele jeito. Com o Papa Bento XVI, ele não querendo perder esse pessoal, então ele começa a autorizar. Ele autorizou, ele foi autoriza, ele que né? Não lembro se já foi no final do João Paulo II ou se foi mesmo com Bento XVI. Desculpa a minha falha aqui agora, mas é desse período aí que autoriza. Mas com a ideia de que esse pessoal se integre, mas na realidade muitos, alguns talvez não, mas vários deles acabam se radicalizando mais ainda. Agora que nós conseguimos, quer mais. Sempre o mais voltando para trás. Sempre o mais dizendo que só aquilo que era antes. E devagarinho vão quase que minando o Concílio Vaticano II, a ponto até de alguns deles, provavelmente não todos, não desconheço, tá? De negando, né, o Vaticano II, E nós temos hoje algumas alas mais radicais que até não aceitam o nosso Papa, né?
não aceitaram a renúncia, né, de Bento XVI, Mas e não aceitaram a eleição. cardeais, não tem. Não. Lá dentro, assim, é que não aceita. Não, Tipo assim, esses não. dias agora a gente teve até um cardeal que foi excomungado, né? Justamente por... O que é a excomunhão? É reconhecer que a pessoa está fora da igreja. Não é que Você tá o pensando- Papa está falando, agora daqui para Ah, frente você tá vai para fora, fora. é. Não, a pessoa se coloca contra o Papa, se coloca com todas as atividades da igreja. Quer dizer, ela já se colocou Você saiu fora. uhum. Quer dizer, essa igreja não aceita. Bom, se você não aceita essa igreja, quer dizer que você está fora da igreja. Porque a igreja é essa. Uhum. Então, toda excomunhão não é um castigo da igreja, é um reconhecer que a pessoa já está fora, porque ela está seguindo outro caminho, outra estrada. E então, assim, a gente teve esse cardeal, então, gente próxima, muito próxima ali do Papa, e muitos outros, né? Que estão ali renegando. Criando uma resistência, no caso. Vão criando uma resistência e isso acaba dividindo. Né? Ninguém quer uma igreja dividida. Nosso Papa não quer uma igreja dividida. Lógico que a não. palavra de Deus fala, o reino que se divide em dois, ele não é para criar conflito mesmo, é o divisor, né? Agora, o não dividir, o não aceitar a divisão, não quer dizer também que eu vou concordar com tudo que você faz de errado. É minha obrigação, eu te acolho, tá? Mas tenha presente que isso não está certo, que isso daqui é assim, isso aqui é assado. Ah, não, você me aceita assim, ou você que está errado. Um pouquinho, como que, né? Então, aí o diálogo vai ficando cada vez mais complexo, complicado. Onde vai terminar isso, nós não sabemos. A gente sempre vai continuar rezando pela unidade da igreja, pela comunhão dos santos, não só da igreja, mas de todos os cristãos, né? A gente reza sempre. Inclusive, quando a gente celebra uma festa maior nossa, que é a Páscoa, a gente tem toda uma celebração ali onde a gente reza pela unidade dos cristãos. Sim. Né? Porque não é justo a gente falar, somos seguidores de Jesus Cristo, mas cada um para um lado, para um outro jeito. Né? Tem muita coisa que nos une. E, infelizmente, muitas vezes a gente fica batendo naquilo que a gente tem de diferente. É verdade. Quando a gente aprender a colocar mais evidência o que nos une, essas diferenças vão se tornar características próprias de grupos, mas não para a gente se debater um com o outro, entrar em conflito, mas para a gente se unir forças. Temos que transformar esse mundo para melhor. É claro. Somos bilhões de cristãos. Já pensou a gente sendo cristão de verdade? Padre, falar em bilhões de cristãos, o senhor falou, o senhor foi numa época na Índia, né? Com padres doutrinários lá. A Índia, os 95% dela nunca ouviu falar em Jesus Cristo, né? Ou mais. Eu não sei te falar de porcentagem, não. Mas é muito... Eu não sei falar. Vamos pensar, nós estamos falando de um país de 1 bilhão então, é muita gente. Meio de pessoas. E a cultura deles é milenar também, não é, padre? É uma coisa... São muitas religiões lá, a parte que a religião oficial mesmo é o hinduísmo, né? Olha, nos lugares onde a gente ficou, mas a gente viu tanto cristão. Eu falo assim... E como que eles enxergam Jesus Cristo? É igual a gente mesmo? Não, quem é cristão é cristão. Não, sim, os cristãos é assim cristão, mesmo. Cristão, igreja. Bíblia. Bíblia, não. Comunga. Católico. Missa, tudo ou é em inglês ou é em hindi, lá, a língua deles. Quando eles faziam em hindi, eu não entendia nada, muito Não, né? Muda, assim, algumas características, mesmo quando era na África. Aí a tradição deles, senta no chão, negócio, algumas danças, alguma coisa, mas a missa mesmo é a mesma. Aquela que a gente celebra aqui em Guaíra, aqui em Miguelópolis, no Japão, que a gente celebra em qualquer um desses lugares, com algumas características da cultura ali. Mas é a mesma liturgia, é o mesmo evangelho que a gente leu hoje aqui lá, no né? domingo, aqui é o mesmo lá na Índia, lá na Europa, lá na Índia, em qualquer lugar, né? É a mesma celebração. Agora, assim, por exemplo, ali, a gente foi na cidade onde a gente tem a comunidade nossa lá dos padres doutrinários, uma cidade chamada Ranch, que ninguém sabe onde é, né? Mas é uma cidade de 2 milhões de habitantes. Nossa, maior do que Campinas, velho. Então, deve ser cidade pequena para eles lá, né? É uma cidade pequena, uma cidadezinha lá, lá do nordeste da Índia lá, que você chegou a ver o jeito deles andar de carro lá, não? É aquela bagunça mesmo? Como não, lá meu também filho do céu, de ficar morrendo de medo. O senhor pegou algum tipo de transporte lá ou não? Lógico que pegamos. Mas era daquele jeito mesmo, padre? Olha, é um caos. Tanta gente dentro daqueles
carrinho deles lá, num carro normal já enche de gente. Quando nós chegamos lá no aeroporto, um carro veio pegar nós, põe as malas, põe nós, a gente não entra. E tinha que entrar isso aqui, lá vamos com uma apertadinha aqui. Quando eu vi os outros carros, eu falei, nossa, mas nós estamos folgados aqui. O que é cultura, né, Su? E pra eles é normal, né? Você lembra que esse tuk-tuk teve aqui Sim, em Guaíra? teve em Guaíra, tinha né? uns 2, 3 anos. Não é? É o cara, um pilotando na frente e 2 sentados atrás, né? Você vê aquilo ali na frente, além do cara pilotando, mais 2, e atrás tinha uns 5 ou 6. Nossa Senhora. E os volos meio pendurados. Mas assim, de boa. Normal, era normal, o mundo normal deles. Normal, andando pra lá, pra cá, correndo. Eles guiam lá, ao contrário de nós, é tipo inglês, né? A mão Lá esquerda. Nossa, e daí então você se assusta mais ainda. Você vê aquele negócio lá que vai bater. Quanto tempo o senhor ficou lá? Foi só uma semana, foi muito rápido. Mas já deu pra ver muita coisa. Não, nossa, deu. Mas o que a gente mais gostou mesmo foi a oportunidade que a gente teve de ir numa aldeia de um dos padres, que ele ficou padre na época da pandemia, então não pôde ir dos nossos padres lá, né? Não indianos, né? Tá presente na ordenação dele, então foi uma coisa quase muito restrita. Então, quando chegamos lá, foi o superior geral, né? Italiano, mas o padre italiano que trabalhava lá na Índia, mas o padre representante da Itália, um outro do Burundi e eu do Brasil. Então, chegamos 5 lá, né? E tava, não, eu quero uma missa lá na minha cidade, na minha aldeia, com a minha família, tá? Para fazer a missa festiva, né? Da ordenação, da primeira missa ali com ele. Então, a gente foi. Daí foi uma aventura, porque ali a gente tem uma escola, sabe? Do jeito que é na Índia. E tem um micro-ônibus. Então a gente foi nesse micro-ônibus cedinho de lá e fomos. Primeiro tinha uma autoestrada, tá? Depois pega uma estradinha menor, vai diminuindo essa estradinha, vai ficando um negocinho até chegar uma estradinha de terra assim. E um carro vai na frente do outro, de repente, quando tá quase batendo, desvia para um lado, desvia para o outro. Desvia ao contrário do que a gente imagina, né? Ai, vai bater. Dá um desespero. É desse jeito mesmo. Vai, e de boa, e tudo alegria. E ali foi onde a gente fez uma experiência do que é uma comunidade originária lá da Índia mesmo, lá das origens mesmo. Não sei se a gente pode falar pobreza, mas um estilo de vida muito assim carente miserável não para o nosso modo de ver, visão. Carente e miserável, mas para eles é normal, de boa. Eu já vi alguns documentários assim, de você boas, que eles estão de boa ali, estão tranquilos, estão, tá, o jeito de construir as casas, o jeito de dar, povo feliz, um povo nossa, tá, foi muito boa, foi um dia de mergulhar dentro de uma experiência indiana que a gente não tinha ideia, né? Todos os dias você está na cidade, você está ali naquela cidade grande, que é um caos também, que é outro mundo, tá? Mas foi uma experiência, assim, interessante. Mas aí, voltando. Então, a gente teve várias experiências. A gente tinha essa escola, a maior parte dos alunos não são católicos, né? Mas tem alguns trabalhos que é feito com os católicos. Até uma boa parte dos professores são, né? A gente tem um trabalho lá dentro essa escola, fica mais na zona rural. Lá na cidade, nessa cidade de Rancho, tem vários trabalhos ali feitos. E na cidade de Rancho, o que tem de colégio, de congregações religiosas, tá? Nós fomos, era logo depois do Natal, nós passamos o Ano Novo lá. Que é diferente daqui, não. Né? 8 horas e meia antes daqui. Não, porque a gente estava lá dentro do seminário também, nessa zona rural ali, a gente ficou entre nós ali brincando um pouco, um joguinho, alguma coisa, esperando a meia-noite, mas não sei o que eles comemoravam normal, lá, né? Não sei como que é a comemoração lá na cidade. Não sei porque a gente ficou ali. Mas para dizer assim, o que tinha de outdoors, falando de Natal, falando de nascimento de Jesus, desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Isso daí me surpreendeu. Tinha isso? Desde quando a gente desceu no avião lá em Nova Delhi, que a gente viu muito, depois quando a gente veio aqui para Rancho. Então, esses outdoors, você fica assim, porque mesmo não sendo maioria, eles têm respeito por todas as religiões. Eles não aceitam nós, estrangeiros, que vamos lá
doutrinar, Querer impor, né? querer impor. Exato, na cabeça deles é imposição, né? Imposição. É. Não vem aqui não. Então, até para entrar lá, a gente tem que dar ter malícia. umas manobras lá, Aham. né? Mas, uma vez que está lá, para o indiano mesmo, ele não tem problema nenhum ser cristão. Ah, que legal. Né? Tem o problema na escola, se a escola começar a converter o pessoal. Entendi. É um negócio meio complicado, às vezes, até para entender, mas, em todo caso, é interessante. Que eles aceitam tanto, respeitam tanto todas as religiões, todas as divindades, né? Que eles têm. Cada um tem sua divindade lá, que eles fazem normalmente a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, na escola, e é aceito por todo mundo. Que legal, eu não sabia disso. Daí, né, a gente aprendeu ali por causa dessa experiência. Por quê? Porque a oração do Pai Nosso está falando de um Pai, de um Deus que é Pai, Papá. Ela é uma oração universal. Universal, né? E ali o pessoal, então, pode fazer de boa, tá? Algumas outras coisinhas ali que eles introduzem, tá? Mas sem avançar muito para não caracterizar como uma escola não só católica, mas confessional, e aí vai dar o problema. Entendi. Né? Tem já andou tendo, né, umas certas perseguições lá, cristãos, tá? Mas são sempre radicais, né? Pessoas radicais. Como a gente sempre falava aqui agora do extremo, né? dos extremos aqui, também do hinduísmo, outras religiões, tem os extremistas também. Extremista sempre está errado. Porque extremo já fala o nome, né? Já. Né? Ô, padre, e a relação da Igreja Católica com a Ortodoxa? Parece que parece que elas é irmã mesmo, né? Assim, tem uma relação de irmão brigado. Mas parece que elas são irmãs, né? Em algumas coisas a gente reconhece, igual, não sei se é Eucaristia, ou confissão, ou missa, tem alguma coisa em... E quando a gente fala de igreja ortodoxa, também a gente entra num universo enorme, tá? Grande. Nós também. Vamos ter a ortodoxa elas também são ramificadas? Separada. Vixe, eu não imaginava isso. Vamos ter a ortodoxa separada, que são várias também, e nós vamos ter a ortodoxa católica, que é em comunhão. E nós temos muitos ritos orientais. A do orientais. Grande Cisma de 1054, qual que é? Essa ortodoxa católica. Não, a outra. É a outra. Mas você vê, ela se separa ali num período já com 1000 anos de história. Isso, então, isso. Mesmo que se separa por questões normalmente doutrinais, você celebra igual, você tem os mesmos sacramentos, são muito próximas. Você pega, por exemplo, um luteranismo lá das origens, um protestantismo das origens. Luterano mesmo. Eles têm muita coisa em comum. Tem, o luterano raiz dá para perceber. Ele é tem mais coisa em comum do que não com a Igreja Católica. Inclusive, eles gostam muito de Maria, né? Sim, porque entendem o significado dela na história da salvação. Né? Então, vai ter o devido respeito. Pode até não ter a mesma devoção que a gente tem, mas vai ter o devido respeito. Né? Mas então a ortodoxa eu já não imaginava. Ela também houve essas divisão lá também. Vai tendo. Sempre vai tendo. Quando você começa a dividir, o que impede de continuar dividindo? É né? verdade. Você vê? Uma vez que vai ali o Lutero divide, tá? A parte das questões doutrinais, a gente sabe que tem muito a ver questão... vou me fugir a palavra. Ali de interesses políticos. Políticos também. Políticos. Né? Porque questão de reinos, aquela questão lá. Então tem muitos outros interesses por trás. Sem dúvida, não era a intenção do Lutero separar. Calvino depois que veio fazer um pouquinho de bagunça. Isso, então, porque aí quando começa então a separação, e aí os reis começam a ver que era bom, porque se livrava da igreja, tinha todo um universo ali, diferente do que a a gente pode imaginar hoje. Então, Estado não era laico, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário. Quer dizer, você era o Estado da igreja. Estado da igreja, isso. Né? Assim como tinha toda a interferência da igreja nos reinados, tinha dos reis também na condição da igreja. Tinha muita coisa em jogo ali, que vai mais do que a questão doutrinal. E a questão doutrinal acaba sendo uma motivação, e aquela época
não tinha internet que nem hoje, não tinha telefone, não Informação tinha. Era de uma mensagem para chegar de um lado para o outro demorava meses, se E, não certo, chegava tudo anos. distorcida já também, E né, quando padre? Que não podia? chega, e essa e que jeito que realmente a pessoa levou a mensagem ou É. não, o escrito ou não, se foi a original, não é? O que chegou, o que voltou, até que chega, Uhum. até que você me responde, eu já te Aí já mandei outra trouxe coisa. tudo. Verdade. O que aconteceu? Era naquela época. Então tá. Quando começa então essa primeira divisão, aí dali para frente, de repente você Explode vê, tudo. explode um monte de divisão. E é interessante que é um período na história da igreja que a gente vai encontrar mais santos. Sim, isso eu já eu vi um professor Felipe Aquino que comentou, professor, a época das crises da igreja foi as épocas que mais nasceram santos. Nós Que temos coisa o doida. nosso aqui, é Aqui, é dessa verdade. época. Santo, aham. Onde eles percebem, estamos ali naquela Ó, crise, divisão, Uhum. que é a doutrina de cá, a doutrina de lá, que é o que é certo, o que é guerras de religião mesmo, Sim. tá? Ele mesmo participou de guerras de religião. Escreve aí, eu quero, que eu tenho 4 livrinhos para sortear pro pessoal aí, viu? E 4 tercinhos. Então, então o pessoal vê que precisa fazer uma opção mais séria. Uhum. Então nós temos os grandes catequistas, né? Ele Uhum. é um deles, tem Uhum. outros nessa época aí. O Concílio de Trento, ele provocou um grande renovamento na igreja e provocou pessoas a se doarem mais. Ele é um deles. Nós Uhum. temos ali o Carlos Borromeu, nós temos ali o Felipe Neri, nós temos depois o São Francisco de Sales, nós temos muitos santos ali dessa época e Felipe tantos Nero outros. era místico também, Felipe Nero. Ele tinha Ele era muito pelo misticismo. contrário, muito Não era, ativo. era Felipe ativo. Neri é aquele lá de Roma, que Ah, trabalha com a sim. molecada, faz os Aham, é verdade. oratórios dele. Uhum. Ele pegou algumas coisas dele na época, né? Uhum. O Carlos Borromeu, já um bispo ali de Milão, que não vou ficar sossegado enquanto não fazer as coisas do concílio, essas provocações serem realidades, ele pega para valer, tá? Então, o Francisco de Sales, mais místico. Uhum. Então, vai. Vixe, Padre, o São Francisco de Assis foi em 200 e qualquer 1200, é coisa, 200. muito antes. Ele foi o primeiro, eu falo assim, dentro da história dele, assim, eu percebo que ele foi um primeiro um santo que tinha oportunidade meio de desviar da igreja, né? Porque ele tinha seguidor e ele falou, não, daqui eu não saio, né? Tipo assim, ele, igual o Lutero fez, ele poderia ter feito. E a escolha dele era a igreja, né? Porque também a própria igreja parece que não era muito simpatizante dele no início, né? Provavelmente Não, não, né? porque no filme assim, a gente percebe isso. E ele deixou uma lição bonita, né? Também, né? A fidelidade à igreja, né? Sim. Ele acaba sendo uma inspiração para muitos até hoje, né? E de uma forma de radical. É. Só que ele faz uma opção radical, né, de doação, mas isso é muito importante que você frisou, mas faz a escolha de permanecer unido à igreja. Sim. Ele faz questão de ser fiel à igreja. Sim, E tem muita gente que às vezes faz essa opção para o radical para ir para trás. Ou desvincular, Para né? desvincular. É um subversivo que vocês não estão fazendo nada certo. Então sou eu que vou fazer e quase que fundo minha igrejinha à parte. É o que ele não fez. É verdade. Ô, gente, eu quero pedir mais uma vez pro pessoal aí se inscrever no nosso canal. O papo tá bom, padre. Eu não sei quanto que é o tempo do senhor. Ó, mais uma vez aqui, pedir pro pessoal escrever aí, eu quero. E eu vou doar 4. Eu não, o padre, né? Vai doar 4 livrinhos desse aqui para estudar, né? Ô, padre, a última pergunta pro senhor. Um versículo da Bíblia, se o senhor fosse escolher, por algum motivo. Já passou tantos assim, acho que em várias fases Momento da minha vida. né? A gente vai. Porque mais do que um versículo, eu acho que é saborear a palavra de Deus, né? E em cada período tem alguns trechos que vai questionando, que vai motivando, que vai puxando a orelha. Fala assim, a palavra de Deus, ou ela puxa a orelha, ou ela incentiva. Né? Puxa a orelha enquanto faz a gente perceber, caramba, né? Eu estou insistindo tanto nessa questão aqui, a palavra está me falando que eu preciso dar uma melhorada nisso, né?
uma puxada de orelha. Outras vezes você tá afim de fazer alguma coisa, tá, e fica ali meio, não, vai dar certo, não vai dar certo. Vem a palavra de Deus e te motiva, te Uhum. incentiva, te põe para frente, né? Vixe, o que poderia ser? Uma assim que eu usei bastante tempo, eu até, na época que eu tocava violão, eu tinha escrito ela no violão, né? Uma delas, depois de uma outra foi outra. É, é, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado, né? Eu provavelmente naquela época, bem jovenzinho ainda, talvez não entendesse a profundidade Uhum. desse trecho aí do Evangelho, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tudo mais será acrescentado. Talvez eu vi ainda num sentido muito devocional ainda, Uhum. né? Ah, Jesus Cristo, Mas é papá, época de profundo, né? jovem, Depois, né? uhum. Aí depois você vai vendo a Profundidade. profundidade daquilo ali, de uma opção realmente maior pelo reino. E a opção pelo reino não é a opção de ficar trancado dentro da igreja rezando, chegar Uhum. lá, de repente acolher Jesus com a sua mensagem de salvação, viver de uma forma nova, e onde o que é necessário para que isso aconteça nunca falta. Perfeito. Nunca falta, né? Uhum. O Deus que nos chama para uma missão, ele chama e dá a condição da gente realizar a missão. E muitas vezes, quando eu assumo uma missão que não dá certo, provavelmente porque não foi ele que me chamou, não. A gente tem a mania, às vezes, de fazer a Uhum. coisa da cabeça da gente e falar que foi Deus que mandou, né? Uhum. Não, vai fazer a obra, isso aí na obra de Deus. Estou fazendo a Tá minha, né? Estou batendo a cabeça ali certo. por uma coisa que eu. Isso daí, ultimamente, principalmente, tem me questionado muito. Seja para mim, particularmente, como para nós, enquanto congregação, nos padres doutrinários, o que é realmente ser fiel a Jesus Cristo hoje, enquanto padre doutrinário, na igreja? Né? O que ele espera de mim? O que ele espera de nós? Né? Nós, hoje aqui no Brasil, estamos um grupo pequeno, Uhum. né, de padres doutrinários. Já fomos maior, então um número pequeno. E às vezes a gente olha assim para frente, tá acabando, né? Vai acabar, não vai virar mais nada. Tem 9 só aqui, né? O Nove. senhor falou. Nove contando os velhos Mas, e os doentes. mas no mundo tá cheio, né? Né? A gente tem Tem ali na bastante. Itália e na França, mas que também são Uhum. um número alto assim, de idosos. Onde está melhor de tudo, que é o nosso celeiro, é no Burundi, na África. Nós temos só esse ano já foram ordenados 3, e agora para setembro são mais 3, são Que legal. 6. O ano passado também foram uns 3, para o próximo ano, os próximos anos aí é de 4, 5, 7 até Que um legal. ano. Tá Tá? bom. Então, quer dizer, nós temos um celeiro grande ali Uhum. de vocações, e está tudo muito bem encaminhado para no final do ano chegarem 2 do Burundi aqui para vir ajudar a Ah, gente. é? Que legal. Eles Eles tão- falam português? Não. Não. Eles falam, a língua deles é Kirundi, mas Kirundi. eles foram colônia da Bélgica por muito tempo, então eles falam francês Uhum. também. Antes eu achava que eles falavam francês e Kirundi, depois eu entendi. Eles falam Uhum. Kirundi e também Ah, então francês. eles é Eles bilíngue têm que mesmo. aprender. Ah, tem que Tem que aprender. aprender o Ah, entendi. francês. Na Uhum. escola é francês, né? Uhum. Como na Índia, eles falam inglês. Na verdade, eles falam os dialetos Uhum. deles lá, que Que são, deve ter um né? punhado Que também, né? Porque não é. nossa, muita coisa. Quando eles chegam no hindi, que é a língua oficial, já é a terceira língua deles. Nossa Depois, quando Senhora. eles vão estudar, ainda vai para o inglês. Ah, ah, Então, o ah. inglês do indiano, você pode perguntar para qualquer um, é um inglês muito Não esquisito. dá para entender também, né? É muito esquisito. Mas, em todo caso, é a língua com a qual eles se Uhum. comunicam com o mundo, é o inglês. E lá no Burundi, mas a gente tinha começado bem na Índia, tinha um grupo grande, depois deu uma baixada grande. Agora nós estamos com o seminário cheio de novo e Que assim legal. com uma boa esperança. A gente vê assim que a canonização de São César, para Uhum. nós, Uhum. acabou sendo um motivo assim, uma grande motivação, Sim. um grande ânimo para todos Uhum. nós, tanto no redescobrir-nos enquanto doutrinários, valorizando mais a Uhum. nosso carisma na área da catequese. A gente está com grupos de estudo nessa área para motivar todos, né, Uhum. os doutrinários a
conseguir realizar melhor essa missão que nós temos, nascemos para isso, então nós temos que crescer e desenvolver isso que é próprio nosso, né? E isso está nos animando, a gente está começando a perceber, não só por causa dos africanos vindo nos ajudar, tanto na Itália e na França, como agora vão vir também para o Brasil, como até uma motivação entre nós. E começa a surgir. Hoje nós estamos com 2 jovens brasileiros nos nossos seminários. Um está estudando em Catanduva e o outro está em Roma. Esse de Roma já fez o noviciado, quer dizer, já fez a profissão religiosa, mas como ele já é uma vocação adulta, então ele era advogado. Nossa. Advogado com estúdio montado, tudo lá em Bertioga. Aí ele decide, né, conhecer os pais doutrinários lá, né, decidiu, tá? E ele está lá, está fazendo filosofia, porque aí o curso dele não reconheceu, mas já vai, depois continua ali a teologia como a gente falou, né, que lá são menos anos de estudo, então vale a pena ele fazer esse curso todo lá, para depois vir trabalhar aqui. O outro tinha até ido com ele para lá, mas não se deu bem e voltou. Então, o ano que vem vai para o noviciado. E se tudo der certo, se as coisas encaminharem bem, a gente vai ter o noviciado o ano que vem com 2 jovens e aqui em Guaíra. Nossa, bom. Então, isso daí também dá uma animada para a gente. Quer dizer, ver os jovens aí olhando para frente, a gente, opa, tem futuro, né? E a gente espera que mais jovens também se apaixonem, né, por Jesus Cristo, mas conhecendo a história de São César, entenda, poxa vida, né? Estão precisando de gente na igreja que se doe nessa missão também, né? São tantas necessidades dentro da igreja, por isso são tantas congregações religiosas, cada uma com o seu específico, mas nós precisamos de fazer. A igreja está precisando de um trabalho bem sério na catequese, é prioridade em todos os documentos da igreja hoje, né? O trabalho catequese, então a gente vê. Então, o carisma nosso ele é atual, nós só precisamos valorizar talvez mais entre nós mesmos, né? Esse carisma para sermos uma proposta de trabalho com a catequese mais eficaz, para ajudar a nossa igreja a crescer naquilo que ela pode crescer de bom, né? Perfeito. Ô padre, eu vou fazer uma pergunta mais difícil do mundo que eu vi o Abujamra perguntar sempre pro último, a última pergunta que eu ia fazer pro convidado, assim. O que é a vida? O que é a vida? Lógico, como eu vejo a vida, claro, né? É essa aventura que a gente está vivendo aqui e tentando aquela vida que vale a pena, aquela quando a gente tenta entender o que Deus espera de mim. Sabe, eu acredito que eu não sou o fruto de um acaso. Deus me sonhou um dia. Legal. E ao me sonhar, Ele me fez do jeito que eu sou. E me ama do jeito que eu sou. Eu, às vezes, não me amo tanto, não. Eu fico achando um defeito aqui, um defeito lá, gostaria de ser diferente nisso, diferente naquilo, né? Mas Ele me ama como eu sou. E eu tenho que aprender a me amar como eu sou. Porque é assim, do jeito que eu sou, que eu vou realizar bem a missão que Ele espera de mim. Então, a vida é isso. Eu acho que esse contínuo descobrir a si mesmo, nas suas capacidades, nas suas limitações, todos nós, eu, como qualquer pessoa, tenho muitas limitações, muita coisa que eu gostaria de fazer que não dou conta, não sei, outras coisas que faço muito bem, que às vezes eu nem percebo, são os outros que vão dizer, eu gosto quando você faz isso, quando você faz aquilo, o que é que você vai tocando? Eu acho que, então, isso daqui faz parte de mim. Por ser coisas naturais da gente, às vezes a gente não percebe, né? Se outros não chamam atenção. Então, esse descobrir, o amar-se é isso. Amar-se é descobrir-se, é reconhecer-se e acolher-se como a gente é. Porque é assim é que eu vou realizar a missão que Deus me confiou. E na medida que eu vou realizando então, a missão que Deus me confiou, eu vou me realizando, né? Então, isso eu entendo a vida assim. E é isso que a gente procura também ajudar as pessoas a descobrir para poder viver uma vida de uma forma mais serena. Isso não quer dizer mais fácil, mais serena quer dizer eu estou mais tranquilo, acolhendo os desafios, acolhendo
as várias situações complexas e complicadas da vida, que sempre vai ter. Uhum. É doença, é questão econômica, financeira, problemas ali familiares, às vezes, problemas políticos. Sempre a gente vai ter as contrariedades da vida. Uhum. Mas a gente indo como a gente é, com aquilo que a gente é, aí a gente vai com tranquilidade, com serenidade enfrentar tudo. Como Jesus. Acho que Jesus, para enfrentar a cruz, meu Deus do céu, como que pode ser? E isso daí eu falo muito para os outros, é lógico que eu tenho que lembrar para mim também, né? A gente não vamos esquecer, nós somos cristãos e a nossa referência é Jesus. E Jesus na cruz. É. E ele está lá, não porque é gostoso ficar na cruz, muito pelo contrário. Ele não queria, não, e nem o pai queria que ele fosse para a cruz. Mas ele está lá porque resolveu amar até o fim, até as últimas consequências. Então, é por amor, é por doação. Se vivendo o amor no extremo, ele não escapou na cruz, eu acho que eu tenho algum mérito. É verdade. Então, quer dizer, enfrentar as dificuldades da vida, eu vou enfrentar mesmo. Mas com a serenidade dele. Está lá na cruz, em vez de praguejar e mandar todo mundo para o inferno, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quer salvar todo mundo, até aqueles que estão matando ele. Perfeito. Ô padre, eu quero agradecer o senhor mais uma vez, viu, por esse momento aqui. Agradecer mesmo a Deus por ter dado essa oportunidade aqui, porque esse programa aqui, o que eu mais gosto nele é isso, é eu poder sentar uma hora aqui, bater um papo com gente, pessoa igual o senhor, assim. O que a gente não aprendeu hoje, né, gente? É isso a metamorfose. Então, muito obrigado pelo senhor ter aceitado o nosso convite e ter disposto a estar aqui com a gente, tá? Ô Marcelo, eu que agradeço a oportunidade. Para mim foi uma surpresa, né? Quando você me chamou. A gente fica sempre imaginando o que a gente vai falar lá, né? Justamente não tem uma pauta, não tem nada, né? É um bate-papo e bate-papo vai para qualquer lado, que a gente nem imagina, né? E aí, a gente espera que com esse bate-papo realmente possa trazer algum benefício aí para alguém, né? Seja porque está nos ouvindo, nos vendo aí pela internet ou pelo livro. E vai, né? O senhor vai ser o 20º capítulo lá. Oh, por isso que Deus. eu fechei a temporada, falei a primeira temporada até o 20º, por isso. E vai ser em sequência de cada episódio que teve aqui, sabe? Olha, eu achei legal fazer isso, porque eu vou falar pro senhor. Aí, agora fechando o 20º, o que eu aprendi nisso, sabe? Então eu quero colocar isso aí, o que eu vi de cada um e que me ensinou. Isso é muito bom para nós. Tá bom? Isso você acaba passando para mais gente, que acaba sendo um despertar, claro, né? Justamente para aquele encontro com a vida real de cada um. Isso, né? é muito. Parabéns. Obrigado, Padre. Que o Senhor abençoe nós, tudo. Deus abençoe cada um de nós. Que Deus abençoe muito mesmo. Amém. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aí, vendo a gente até agora. Quem não é inscrito, eu tenho que pedir de novo para se inscrever no nosso canal. Mas muito obrigado a todos, que Deus abençoe e até o próximo Metamorfose.